O maior desafio que um líder tem hoje e que ele precisa dar conta do recado é estar verdadeiramente presente com a equipe. Um líder que está presente, que olha no olho das pessoas, que consegue perceber o que as pessoas estão dizendo, sentindo, ele vai ser um líder muito mais eficaz, muito mais produtivo. A dificuldade é estar presente, porque ele é bombardeado com uma série de inputs o tempo todo, uma série de informações, e ele não consegue se conectar com aquilo. Mas a hora que ele aprende a fazer isso, ninguém segura. E esse é o meu grande projeto, é ensinar os líderes nesse sentido. Como é que você vai estar presente com a sua equipe em coisas simples. Na hora que você vai dar o feedback para as pessoas, que o feedback talvez seja a prática de liderança mais importante, é você dar um feedback em estado de presença. É você dar um feedback positivo, que tem muito líder que não faz isso e precisa fazer. O antídoto para a ansiedade no mundo corporativo, o maior antídoto é o feedback positivo. Um dos, tá? Mas esse para mim é um dos mais importantes. Tanto para quem dá como para quem Para quem dá, para quem recebe, mas só para dar um feedback positivo, você tem que estar presente, você tem que olhar para aquela pessoa, teu corpo tem que estar ali presente, tem que ter uma conexão de alma nessa hora. Não é simplesmente chegar e falar assim, parabéns no seu trabalho. Que vazio, tem gente que nem o parabéns dá, né? Mas quando você vai fazer isso, você tem que estar ali. E esse é o grande desafio. Eu diria que o maior desafio da liderança moderna é esse, é estar junto. O Flávio, e tem muito, né, do líder que se sente o super-herói, que ele não pode demonstrar essa fragilidade, ou outros casos, tem as empresas que promovem a saúde mental, porque aqui nós fazemos meditação, yoga às 8 da manhã e depois, durante o dia, pancada. Esquece aquela... Porrada em todo mundo, né? Como que é isso? Você já viveu isso na prática? Já, nossa, eu tenho um grande amigo, ele tem uma empresa, inclusive, que trabalha com ginástica laboral, né? A gente conversava muito sobre isso, né? Tava ali, os professores iam lá, davam aula na empresa, e meia hora depois, tal, bicho pau quebrando, sem nenhum nível de respeito, né? Sem nenhum nível de empatia com relação ao outro. Você fala, poxa, mas pra quê você investir em algo se não faz parte da cultura? E eu acho que a gente vai ter isso também, Célia, quando a gente fala da nova NR1, que agora, acho que a gente vai até falar sobre isso, que é um assunto extremamente importante, mas as empresas serão obrigadas a cuidar da saúde mental. Só que como é que você obriga as pessoas a se interessarem pelas outras pessoas? Porque o cuidado implica em você se interessar, em você verdadeiramente querer o bem das pessoas. É você priorizar as pessoas. Claro, ninguém aqui está falando de trabalho voluntário ou filantropia. Você falou de trabalho no mundo corporativo que tem que bater meta. Mas quando você de fato, sai do discurso e vai para a prática do cuidado com as pessoas, o resultado vai ser melhor. A rentabilidade vai ser melhor, porque pessoas felizes trabalham melhor. Então o que eu vejo é que esse discurso, ele não pode ser vazio, ele tem que ser real. Agora, para isso, a empresa tem que capacitar suas lideranças. Porque senão é mais um gatilho em cima do coitado do líder. Você imagina o líder lá, tá lá cheio de pepino para resolver, um monte de problema, um monte de cobrança, e fala, agora você tem mais uma, você tem que cuidar da saúde mental da sua equipe. Mas quem cuida dele? Quem cuida dele. Exatamente. Porque eu achei muito isso, né? O líder, ele é muito cobrado pelo time e para o time. Mas e ele, né? O que ele recebe? Ele também recebe uma pressão, né? Muito grande. Muito grande. E o líder, normalmente, que é o que todos pedem, é que ele seja o filtro do que vem de cima que passa para a equipe. Muitas vezes ele não pode trazer com a mesma força o que ele recebeu. Sim, sem dúvida. Agora, o que o líder precisa fazer para conseguir sobreviver em meio a essa pressão e no momento em que as pessoas estão exigindo que ele cuide da equipe? Ele tem que aprender a pronunciar uma palavra mágica. Palavrinha com 3 letras. Não. Ele tem que aprender a falar não para a empresa em algumas situações que são relevantes. O problema é que muito líder dessa expectativa de querer agradar, de querer impressionar, de querer ficar bem na fita, ele é incapaz de colocar limite na relação com a empresa. Então ele vai se sobrecarregando, chega um ponto que ele não dá conta nem dele, quanto mais da equipe, e está fazendo de conta que está tudo bem. E ele não consegue pedir ajuda, exatamente por esse mito que você fala do super-herói. Porque ele acha que o líder ele tem que ser invulnerável, o líder tem que dar conta de tudo, mas isso é humanamente impossível. O líder, antes do cargo que ele é um ser humano. Ele tem medo, ele tem
ansiedade, ele tem dores que se ele não cuidar, se ele não olhar com compaixão para ele mesmo, ele vai estourar. E vai comprometer o desempenho dele, e aí um dia ele vai ser demitido por incompetência. Exatamente. Você sabe uma coisa que eu acho engraçado, a gente falando de ansiedade, que é ansiedade, mas parece que tudo se volta para você ser um ansioso. Tá aí o WhatsApp, né? Que para você ouvir uma mensagem da pessoa, você já pode pôr na velocidade 1,5, 2, ou seja, que eu não quero ter tempo de te ouvir. Me fala logo. Então parece que a ferramenta que a gente tem, ela ajuda a gente a ser ansioso, porque a gente quer tudo muito rápido. Que pena que isso muda no Marília me dá. Exato. Então imagina o chefe falar assim, ó, o teu líder, o funcionário chega pro líder e fala, queria falar com você. E ele já vai na velocidade 2. Eu tô desesperado, deixa eu pôr você na velocidade 2. Sim. Então eu acho que ferramentas de trabalho ajudam a gente a ser ansioso. Você bateu minha carteira. Bateu minha carteira literalmente agora. Que eu ia contar isso. Acho que eu saí, botei a ansiedade comigo. Eu tô brincando com você, não, é porque você tá contando algo do livro. Não tá muito, eu já li o livro. Você não tá achando ansiedade, gente. Mas no livro eu conto um pouquinho de o que eu fiz quando eu percebi que eu tinha que mudar. Então, inicialmente, eu falei, eu preciso olhar para as coisas simples e mudar hábitos simples. E eu trabalhei em cima de 3 hábitos. Primeiro hábito que eu mudei, alimentação. Eu era aquele maluco que sentava para comer, comia rápido demais, se não experimentava. Se não, em pé. Já fiz isso fazia isso, não faço mais. Tá? Então eu falei, não, vou começar a comer devagar, eu preciso sentir a comida, eu preciso estar presente na comida. Tudo para estar presente. Segundo hábito que eu mudei, a minha escovação de dentes. Não, hoje eu escovo. Do jeito que o dentista ensina, bonitinho. E não é para ficar pro dente melhor, é para treinar a minha mente. E aí, porque eu falei, você bateu minha carteira, o terceiro hábito, eu parei de ouvir áudios em velocidade 2. Porque quando você coloca o áudio na velocidade 2, você acelera a tua mente, e depois você não consegue desacelerar. Aí uma pessoa falando com você, ela passa a se tornar uma pessoa monótona, enfadonha. E não é culpa da pessoa, é a tua mente que está acelerada. Então o que eu faço hoje? Não, se eu vou ouvir um áudio, eu vou ouvir na velocidade 1. E se eu não tiver tempo, eu não ouço. Eu não ouço, até por respeito a quem mandou um áudio para mim. Porque se eu te acelero, se eu acelero a tua voz, o que eu estou dizendo para você? Você não é importante para mim. Aí você é muito prolixo, né? Vai demorar muito para explicar uma coisa que eu quero saber rápido, né? Olha, estou desmerecendo a pessoa, né? E agora traz isso para o mundo da liderança. Que eu estou falando que o desafio do líder é exatamente ele ser uma pessoa presente. Como é que você vai acelerar o teu funcionário se você não respeita nem o tempo dele? Como é que você vai construir uma relação? Agora, o mundo é assim. O mundo está assim. Você tem toda a razão. Tudo parece estar construído para acelerar a nossa mente. Aí a gente tem que fazer a escolha. Ou você cede a isso, ou você procura se centrar. E tem uma palavra que eu nem falei aqui ainda, mas eu diria que é a palavra mais importante na trajetória do líder. Autoconhecimento. É você entender quem você é, por que você faz as coisas, o que te move nessa direção, por que esse caminho que é o que você segue. Quando você começa a entender as emoções que estão te levando na direção das coisas, você começa a estar mais centrado com você. Só que autoconhecimento dói. Porque para você se conhecer, você tem que entender as suas sombras, você tem que entender que você não é perfeito, e nem todo mundo está disposto a isso. Mas esse é o caminho absolutamente necessário para você liderar pessoas. Como é que eu posso liderar o outro se eu não consigo governar as emoções que estão dentro de mim? E se um líder fala para a pessoa, aponta esses detalhes que ele precisa melhorar, você não acha que o líder passa a ser uma pessoa Ótimo pergunta. Aliás, que boas perguntas que vocês fazem, viu? Eu só tô com medo, só não tô furando aqui umas Perguntas ótimas. Então, a gente trabalha tanto para fazer um roteiro e vem isso muda tudo. Mas isso é maravilhoso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe algo no ser humano que todos nós temos. Eu tenho, vocês têm, o pessoal lá fora tem, chamado autossabotagem. Eu gosto de falar de autossabotagem assim. Imagina que eu tenho clareza de para onde eu tenho que ir. Então eu tenho que ir para aquele caminho. Eu quero ir naquele caminho
E eu até me comprometo comigo aí naquele caminho. E eu começo a minha trilha. Só que, de repente, é como se tivesse uma força que ele puxasse. E quando eu me dou conta, eu estou completamente fora do rumo que eu queria traçar. Olha, eu quero ir para lá, mas não consigo. Essa força é autossabotagem. Está muito alicerçada nas nossas dores e prazeres de curto prazo. Ok? O que acontece? Quando o líder ele cobra as pessoas de uma maneira respeitosa, de uma maneira assertiva, de uma maneira transparente, de uma maneira empática, é como se ele fosse uma força contrária que traz a pessoa de volta do prumo e segue aquele caminho. Se você tem um funcionário, por exemplo, você dá um feedback para ele, um feedback construtivo, muito bem feito, o cara realmente fez o feedback bem feito. Existe um erro que é muito comum no líder. Ele acha que ele deu esse feedback e que resolveu a situação. Tudo mudou. Que tudo mudou e não muda. Esse é um dos maiores erros do feedback. E por quê? Porque a pessoa ela até sai do feedback com vontade e compromissada a fazer aquilo. Só que no meio do caminho ela se sabota. E aí ele tem que voltar e falar, opa, olha o nosso combinado aí, ó a força contrária, segue. Então quando isso é feito de uma maneira educada, respeitosa, estruturada, combinada, o combinado nunca sai caro. Quando ele faz dessa maneira, o resultado é muito bom, porque você entende que o teu líder ele não está sendo uma persona não grata que está querendo te ferrar. Não, ele é o teu parceiro que está te ajudando a seguir no trilho que vocês combinaram. Então é muito importante que o líder faça isso, mas para isso o líder precisa estar presente. E presente não é sentar na mesa do lado, presente é estar conectado, é enxergar o outro. Agora, para isso acontecer, ele tem que estar presente com quem primeiro? Com ele mesmo. E esse é o desafio. É nesse mundo acelerado que você mencionou, com tanta coisa acontecendo, eu consegui estar presente comigo para poder estar presente com o outro. Com certeza. Precisa primeiro, né, estar com você, né? Para você poder depois se dispor. Sim. Gostar de estar com você, querer estar com você e dar tempo para estar com você. Por isso as técnicas de autocuidado são importantes. Técnicas bem feitas, como uma boa respiração, né? Chamaria de respiração consciente. É quando você consegue estar consciente da tua respiração ali, tá bom, legal, ok. Eu vou fazer ressonância, médico. Não respira devagar. Aí que tá, mas Aí eu começo, tudo ele calma. Manda eu respirar direito, que aí eu erro tudo, cara. Mas você falou que você tá com medo do roteiro, eu tô com medo de tá falando demais aqui, se tivesse... A gente já tá preparado aqui para ouvir você à vontade. Pode ficar tranquilo. Eu me empolgo, porque eu tenho visto, gente, de maneira muito significativa nas empresas, as pessoas sofrendo. E é o funcionário sofrendo, é o líder sofrendo, porque as pessoas não estão dando conta de lidar com toda a pressão. Então, quando eu começo a falar sobre isso, eu me empolgo, porque eu sei que tem gente que fala assim, nossa, isso é pra mim. Mas o que eu mais quero? Não é que as pessoas me ouçam e se identifiquem. É que elas falam, tá bem, e o que eu vou começar a fazer agora? Porque todo o processo de mudança, ele passa sempre por 3 etapas. Primeiro, a tomada de consciência. Se eu não tomar consciência, eu não mudo. Só que só estar consciente não resolve. Eu preciso tomar a decisão de mudar. O meu livro, ele traz para a consciência. Ele até estimula a decisão, mas a decisão é pessoal. E aí que é o terceiro passo, que é você entrar em ação. Porque se você decide, mas procrastina, nada acontece também. Então a minha expectativa, quando eu falo isso para vocês, é que as pessoas ouçam assim, poxa, que legal, ó, faz sentido para mim. Agora o que eu vou fazer? Qual é o primeiro passo que eu vou dar? E não é um passo gigante, mas é o primeiro passo na direção certa. Porque isso vai te levar para o resultado. O meu problema é que também eu tô quase igual a você. Medo de falar muito, porque eu não falo tanto, né, pai? Eu sou uma pessoa que não gosta de conversar. Imagina, fala pouco. E aí eu fico trocando de papel. Quase que eu tô indo pra aí, não achei de ter tempo pra poder falar pra ela. Eu também quero responder. Então, Ô Flávio, e aquele líder que fala, olha, que a gente trabalha sob pressão? Porque tem muito isso, né? E aonde não se trabalha sob pressão, né? Eu tô para conhecer, ainda não conheci nenhuma empresa ou nenhum colega que fala, não, na minha empresa tem pressão. Todo lugar tem pressão. Pessoa tá boa. Como você lida com isso? Sério, eu acho que a primeira coisa é a gente separar pressão de pressão. Tá? Vou explicar isso melhor. Quando, por exemplo, você tem um combinado com o teu funcionário, como eu estava falando aqui agora há pouco, tem um combinado com ele, e ele sai da trilha,
e você vem e orienta ele, isso é pressão? Para mim isso não é pressão, para mim isso é correção. Então quando isso acontece, tá ótimo. Quando você tem que bater uma meta e você desafia o teu funcionário para aquela meta e ele tem capacidade para aquilo, tem a competência para aquilo, isso para mim não é pressão, é desafio. Agora, é pressão quando você dá uma tarefa para a pessoa que ela não tem condições de entregar, seja na qualidade ou seja no prazo. Quando aquilo é impossível para a pessoa. E aí você vai explorar essa pessoa. Então, esse tipo de pressão, ela não funciona. E tem líder que acha, não dá nem para chamar de líder, tá? É líder que acha, chefe que acha que se ele ficar pressionando a pessoa, ela vai encontrar uma resposta mágica dentro dela. E isso é um erro absurdo. Por quê? Porque quanto mais pressionado você está, menos criativo você se torna. Como é que você vai focar numa solução se o problema já não é mais só o problema a resolver, mas é o problema do teu chefe pisando na sua cabeça? Você não tem um problema, você tem dois. E aí a sua tendência natural é reagir a essa pressão do chefe aqui, que é o problema mais imediato. Então você tira o foco daquilo que é a necessidade, que é o problema a ser resolvido. Então essa história de liderar por pressão, não. Liderar por desafio, eu acho super legal. Super legal. Pressão, não. Então, pessoal, tá entendendo? Então não é toda situação que é uma pressão. Não. É pressão quando você não está capacitado, habilitado, preparado para aquele desafio que te foi proposto. Perfeito. Sério, uma das coisas mais importantes para o líder é ele desenvolver a equipe. Então, o meu papel com você enquanto líder é tornar você melhor. Como que eu vou te melhorar se eu não te desafio, se eu não te provoco a ser melhor? Agora, eu posso fazer isso de uma forma extremamente positiva, com empatia, te entendendo, respeitando o seu momento, ou eu posso fazer isso como um trator e passando por cima de você. Então, são duas coisas que são muito diferentes. Ô Flávio, uma coisa assim, eu não vou saber contar essa história, mas eu acho que ela já deve ser de conhecimento de boa parte do pessoal quando a gente fala do estresse. Que o estresse ele pode ser positivo e negativo. E o teu corpo ele é preparado para ser positivo, desde que ele não seja uma alta dosagem. Perfeito, perfeito. É até um nome bonito para isso. É eustresse e distresse. Eustresse seria o estresse positivo e distresse seria o estresse negativo. Bom, eu já estou sabendo já dessa parte também. Porque exatamente o exemplo que eu lembro dessa diferença é que quando um animal está preso ali, que ele vai ser absorvido, sei lá, vai ser uma cadeia natural lá da selva, Tá. que ele vai ser uma presa, ele tem esse estresse que o cara chegou. Ele tem duas situações, ou ele se rende e deixa, ou o estresse positivo que ele vai disparar. Perfeito, perfeito. Imagina o seguinte, imagina quando os nossos ancestrais, lá nas cavernas, as nossas preocupações se limitavam a sobreviver ao ataque dos mamutes. Olha que importante esse estresse. Na hora que o perigo se aproximava, disparava as minhas endorfinas, serotoninas, cortisol para que eu ficasse alerta e corresse, fugisse ou lutasse. Maravilha. De dor, né? Lógico, ali eu preciso sobreviver. Tá maravilhoso. O problema do mundo moderno é que a gente está achando o tempo todo que vão matar a gente. E o matar não é um matar literal, é um matar simbólico. Então você está o tempo todo lidando contra essa morte e lidando com esse estresse para dar conta de uma série de ameaças que você acredita que está acontecendo. Então como que isso pode ser positivo? Você está o tempo todo no estado de estresse. E aí não é um estresse positivo, é um estresse negativo mesmo. Que é isso que a gente fala da liderança. Uma coisa é você gerar um estresse num determinado momento que pode estimular. Exato. Outra coisa é você deixar o teu funcionário trabalhando sob estresse o tempo todo. Sim. Tá falando, me veio aqui aquela imagem de quadrilha de festa junina. Tá todo mundo dançando, né? Fala, olha a cobra! Isso faz parte, olha a cobra. Sim. Opa, fica esperto, tem coisa aí. Agora, se a cobra estiver o tempo todo ali e você não tem onde pisar, fica difícil você trabalhar. Perfeito. Então, esse para mim é uma diferença entre o desafio e a pressão desmedida aí. Então, acho que o líder ele tem como cobrar, mas ele não pode gerar um estresse negativo. Exatamente, exatamente. Ele não só tem, ele deve cobrar, porque a cobrança faz parte do processo. Acompanhar, cobrar, dar os feedbacks, equilibrando o feedback corretivo com o positivo sempre, e de preferência com mais dose de positivo do que de corretivo.
que é uma coisa que as pessoas eram muito dos líderes, eles acham que assim, feedback só existe para você dar porrada. Não, feedback existe prioritariamente para você valorizar. E em alguns momentos você vai lá e corrige a rota. Quando isso acontece, tá punindo, tá tudo certo. Por favor, e como a gente percebe se a liderança está adoecendo o time? A doença do líder adoece também o time. Ótimo, Célia. Olha, essa é daquelas perguntas que a gente às vezes fala assim, não sei, tá? Porque eu até tenho uma teoria, vou te falar de teoria. Mas se eu olhar pra mim, eu não percebi que eu tava doente. Eu não tinha ideia. Se eu até coloco isso no livro também, né? Se algumas semanas antes alguém me falou assim, olha, Flávio, você vai ter uma crise de estresse, você tá louco, imagina. Deus vai ter crise de estresse. Olha, eu aqui, eu ensino liderança, eu tenho curso de inteligência emocional, gente, para. Então, você perceber que a coisa às vezes saiu do trilho não é tão fácil, tá? Mas existem alguns sinais que você percebe. Por exemplo, você baixa a produtividade. Muitas vezes não é por uma questão de competência, é por uma questão de motivação. E a motivação porque existe um estresse acontecendo aí, uma sobrecarga emocional que as pessoas não estão dando conta. Você começa a ter muita gente faltando, atrasando. Você começa a perceber que o clima já sabe Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Nossa, sensacional do exemplo. Acidente de trabalho, ele não acontece por acaso. Mede o número de acidentes de trabalho por liderança, por líder. Exatamente. Aí você vai saber que... Nossa, perfeito, Célia. Acho que a sua observação foi perfeita. Então você tem indicadores, né? Quando a relação com o líder está mais desgastada, está protocolar, então eu trato com você aquilo que eu despacho as coisas, mas não existe nada além disso. Não existe nada além disso, não existe uma relação um pouco melhor. Então aí você começa a perceber que tem uma doença acontecendo ali. E talvez, se a gente começar a falar sobre sintomas e sinais aqui, 90% das pessoas assistindo a gente vão falar assim, eles são doentes. E eu arrisco dizer que tem muito mais equipes líderes doentes do que a gente imagina. Mas ninguém vai falar sobre isso. Agora vai ter que falar. Agora vai ter que falar. Agora vai ter que falar. E o meu medo é que esse discurso ele seja um discurso vazio e o pior, um discurso banalizado, que as pessoas vão falar por falar, mas sem entrar um pouco mais no conhecimento de causa. E aí, assim, você passa o pano numa situação que não poderia passar. Poderia, né? Vocês são pessoas de RH, vocês sabem o desafio que o RH tem. Imagina vocês diante de executivos da empresa, da área comercial, da área de marketing, falando, gente, olha só, a gente precisa dar uma maneirada aí para cuidar da saúde mental das pessoas. Para com o RH, vocês estão loucos, RH, né? Você vai falar assim, não é ir no H. Eu falo assim, não, eu tenho que errar no H, senão eu não bato meta. Porque na mentalidade ainda é resultado ou bem-estar. Tem que virar a chave. Só que até virar a chave tem um precinho para pagar. Você não vai estar aqui, muda e faz assim, não é? Você vai estar aqui, faz assim e sobe. Então esse gráfico ele tem que estar não só na mente, mas no coração das pessoas, para entender que isso vai acontecer. Mas quem está disposto a pagar o preço da quedinha aqui? Mas vai ter que ter uma quedinha. Vai ter que ter essa queda. E a empatia, como entra nessa salsa toda, né? Nesse salseiro todo, né? De saúde mental, liderança, meta, a pressão, né? Que o pontes que tem, que o trabalhador diz que sofre. Como fica a empatia nisso? Empatia é uma palavra. Será que ela é seletiva? Eu acho que ela é circunstancial. Um dos pensadores que eu mais gosto é Maslow. A tal da pirâmide de Maslow. Então, quando você imagina uma situação, eu preciso estar com as minhas necessidades básicas, a minha segurança, a minha relação, o meu ambiente social. Preciso estar com a autoestima boa e preciso me sentir realizado. Quando eu tenho esses 5 níveis atendidos, eu consigo ir para um nível além, que é um nível que envolve propósito, que envolve conexão. A empatia, ele está nesse 6º nível. Se eu não tenho esses níveis aqui acontecendo, eu não vou conseguir ter essa empatia genuína. Porque o que é genuíno? É realmente eu me importar com você. Eu olho para você e falo, eu me importo com a Célia, eu gosto da Célia, eu quero o bem da Célia. Para mim, a Célia não é só um número produtivo. Para mim, a Célia é um ser humano que eu reconheço como parte de mim. Isso é transcender. Agora, se eu estou sendo ameaçado lá na segunda barra, no segundo nível, que é a minha segurança, como é que eu vou trabalhar essa empatia com a Célia? Ou seja, você tem que ter toda uma sustentação aqui na base da pirâmide de Maslow para você conseguir de fato ter empatia. E aí o que acaba acontecendo muitas vezes? A gente faz de conta que tem empatia.
Então eu faço de conta que eu me importo com você, porque no fundo eu quero que você me entregue aquela tarefa para garantir a minha segurança aqui. Então a gente precisa trabalhar de fato o autoconhecimento e a autoconfiança. E uma autoconfiança baseada em valores, porque valores a gente não pode negociar. Mas, poxa, quantos de nós conhecemos os nossos valores? Quantos de nós estamos dispostos a lutar pelos nossos valores? Mas isso é fundamental para a liderança. Então, quando a empresa te pede para liderar pessoas, pede para você ter uma liderança humanizada, mas essa empresa não te dá condições de estar bem com você, você já nasceu perdido esse jogo já. Não adianta. Certo. E existe um modelo de liderança, assim, poder de liderança, estilo de liderança que seja mais saudável ou que adoeça menos Muito bom. Vou falar de 2, tá? O primeiro vai ser clichê. Aquilo que qualquer pessoa no meu lugar falaria nessa hora, que é a liderança humanizada. Agora, vamos entender uma coisa. Liderança humanizada não é liderança permissiva. Liderança humanizada não significa você deixar as pessoas errarem e continuar errando, as pessoas não batendo meta e continuar sem bater. Isso não é liderança humanizada. Isso é permissividade. Isso faz mal para todo mundo, até para a equipe. Sim, tá? Liderança humanizada é quando você deixa claro para as pessoas o que você espera delas. Quando você dá ferramenta para que a pessoa chegue lá. Quando você aponta o feedback positivo e o corretivo para que ela saiba sair no caminho e que você celebre com elas conquistas. Opa, isso é liderança humanizada. Ela é baseada numa relação humanizada, profissional, respeitosa. Agora, essa é a base. O problema é que muita gente confunde esses 2 pontos, tá? Segundo modelo que eu acho que é fundamental e cada vez mais fundamental é a liderança situacional. É entender que cada pessoa é única. Que a minha forma de me comunicar, as expectativas que eu gero em cada colaborador ou sobre cada colaborador, elas têm que ser individualizadas. O resultado é da equipe toda. Mas o caminho para chegar lá, a velocidade, o trajeto, depende de cada um. Porque cada um tem um nível de maturidade. Cada um tem as suas próprias emoções, a sua própria personalidade, e eu preciso entender esse mecanismo. Agora eu volto naquele ponto básico. Como que eu posso liderar as pessoas de forma individualizada ou de maneira situacional se eu não consigo enxergar as pessoas? Se eu não enxergo as pessoas, eu não consigo fazer isso. Então eu preciso perceber o momento de cada um. E para isso eu preciso estar bem comigo. Eu não posso ficar com a minha cabeça bombando o tempo todo e não ter tempo de enxergar a minha equipe. Faz sentido isso, gente? Tá, perfeito. Tá. Eu acrescentaria até, né, aí não é nem a questão de estilo de liderança, mas uma característica muito importante para o líder, que é a humildade, né? Até de pedir ajuda para identificar o time, para ter essa percepção de quem é quem no time, os estágios e níveis de desenvolvimento de cada pessoa, né? Para aí saber cobrar com mais humanidade, né? Com certeza, com certeza. O problema é que o líder ele confunde essa questão de pedir ajuda, que é uma demonstração de vulnerabilidade, o que é extremamente positivo. Você pedir ajuda, você assumir quando você erra, você assumir que você não dá conta de tudo. Ele confunde isso com incompetência. E são 2 coisas completamente diferentes. Então ele tem que entender que isso faz parte do jogo. Agora, eu não sei se você vai lembrar, Célia, isso faz tantos anos, né? A gente trabalha juntos há muitos anos. Eu aprendi isso, né? Também há muitos anos, um conceito da cultura Ubuntu. Lembra disso, hein? Então, como tá você sabendo agora? Vai saber agora. Lá na África do Sul, existe ali uma região chamada Natal. E eles têm uma forma de lidar com a vida que é uma cultura chamada cultura Ubuntu. E um exemplo é a forma como eles se saúdam. Então, por exemplo, cheguei aqui e falei, boa tarde, tudo bem, como é que você tá? Esse é o nosso jeito aqui ocidental, né? Lá, eles têm uma expressão que é savubona. Então, quando eu falo para você savubona, eu estou dizendo para você, eu te vejo. Mas não é um ver do tipo, tô te vendo. Não é mecânico. É um ver de perceber, de me conectar com você, de sentir que você existe e que você é importante para mim. E olha que legal, quando um fala savubona, o outro responde com a expressão que é o chiconar. E o chiconar significa, então eu existo. Ou seja, quando você me enxerga, quando você me percebe, eu passo a existir.
Até então não existe para você. Agora você imagina uma cultura baseada nessa relação de que a minha existência é conectada com a sua percepção e vice-versa. Você não é minha ameaça, você não é meu oponente, você é o meu complemento. Só que nós vivemos numa situação onde tudo parece que o outro é uma ameaça. Nas relações parece ameaça. E aí você vai para o mundo corporativo, a gente está ali, todo mundo tomando um cafezinho junto, a gente sai para almoçar, mas o sentimento é que o outro não é uma parte de mim. O outro é meu complemento, o outro é meu parceiro, o outro é uma ameaça. E quando isso acontece, a saúde mental do time fica muito prejudicada. Isso acontece o tempo todo. Por quê? Porque as empresas estimulam muito mais a competição do que a cooperação. E assim, eu gosto de provocar também, né? Mas você acha que isso não é uma natureza humana? A competição? Tem um estudo que diz o seguinte, que se você pegar dois grupos, você pegar um grupo e você falar assim, a partir de agora, vocês são time A e time B, vai ter a competição. Isso faz parte. Isso faz parte da natureza, da nossa essência competitiva de sobrevivência. Agora, quando você está no nível 6 da pirâmide de Maslow, você não precisa mais disso. A questão é onde você quer se posicionar. O ser humano, eu diria que a essência primitiva dela é a competitiva. Mas a nossa essência divina, transcendente, é a cooperativa. E eu escolho aonde eu quero estar. O mais legal é que quando você aprende a cooperar de fato, as portas se abrem para você de uma forma maravilhosa. E os ganhos acabam sendo muito maiores. Competindo, o meu foco está na escassez. Cooperando, o meu foco está na abundância. E o universo responde para mim do jeito que eu foco. Isso é fato. Tudo bem, entrei agora numa questão um pouco mais fora aqui das raízes, né? Mas muito importante, Pepe. Eu lembro, é que disso que você está falando, eu lembro quando eu fiz minha pós-graduação e a professora, professora, né? Não sei se falar ainda professora, não? Mas ele passou para nós um trabalho, 3 equipes distintas e cada um ia ter um roteiro. Cabia a todos nós fazer a negociação entre cada duplo. E foi aquela vontade de competir, e aí vem aqui dizendo que o produto, a matéria-prima eram umas laranjas providenciar que vinham de um local específico, tudo. E que você tinha que entrar no leilão e saber negociar. E ao final da brincadeira, a gente estava mais era querendo comprar as laranjas porque tinham poucas, né? Só que ao final de tudo a gente descobriu que eu precisava só do bagaço para fazer os remédios, um ia fazer o suco e o outro não sei o que precisava fazer. Ou seja, se todos nós cooperássemos e enxergássemos qual era a necessidade de cada um, todo mundo não precisaria gastar nada. O Flávio dava muito esses exercícios. A gente gostaria hoje. Muito legal, cara, porque a gente bateu e lá negociava, vai dar certo, não dá, tal. Daqui a pouco, mas pra quê? Você viu? O que ele quer? Bagaço. Você quer o quê? O suco. E o outro era a casca. Tipo, o que vocês estão brigando? Se cada um quer uma coisa. Eu posso dizer que eu sou muito abençoado de fazer projetos com empresas, porque eu me ensino, mas eu acabo aprendendo muito.